Mas afinal, o que quer o cliente high ticket? Qual é o maior desejo dele quando ele te contrata? Você concorda que se você tiver um volume muito grande de eventos dentro da sua empresa, por exemplo, 50 clientes, você vai dar menos atenção para os seus clientes? Aí está a resposta. Uma das principais coisas que um cliente high ticket quer de você é a sua atenção. Ele gosta de ouvir a sua opinião, ele gosta de saber o que você pensa sobre o evento, ele gosta de trocar ideia com você. E é praticamente impossível você dar o mesmo nível de atenção quando você tem 50 clientes dentro da sua empresa, a não ser que a sua operação seja gigante e que você tenha muitos funcionários. E eu tenho minhas dúvidas se é isso que você quer. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui para você alguns pontos que o seu cliente high ticket, ele adora ter em mãos quando contrata você. Ele precisa ter acesso, ele precisa ter atenção. Quando você fala de cliente high ticket, você está falando de exclusividade. Ele gosta de se sentir único. E uma das coisas que a gente precisa evitar falar e ter muito cuidado quando está numa reunião com o cliente aquele outro evento, esse horário eu não posso porque eu tenho outro evento. Não fale isso. Mas se você está falando para eu mentir, não. Eu estou falando para você pisar em ovos quando você lida com esse tipo de cliente. Inclusive, orientar o teu time sobre isso. Quando eu não dava esse tipo de orientação, vira e mexe, um cliente ligava para mim: Márcia, eu estava na reunião com a sua coordenadora, fulana de tal, e ela me disse que não tinha tempo para essa reunião porque vocês estavam com 2 eventos no mesmo mês. Meu Deus, e aí não vai dar problema para o meu evento? Gente, o cliente não gosta de ouvir isso. Se põe no lugar dele. Você vai casar, você vai fazer uma festa muito importante para você, para sua família, e daí você liga para a cerimonialista e ela fala: não consigo te atender na sexta-feira à tarde porque eu estou lotada de eventos, de casamentos nesse mesmo período do seu. Você não gosta. Então, da mesma forma, o cliente não gosta de ouvir esse tipo de coisa. E vamos combinar, isso é muito chato. Isso não é nada high ticket e não é nada de alto valor. Outra coisa que mesmo que o seu cliente não comunique para você abertamente, ele pensa: eu escolhi você e não a sua empresa. E mais uma vez, isso não significa que você vai ter que fazer todo o operacional, mas quer dizer sim que você vai estar nos momentos mais estratégicos com seu cliente, trazendo a sua visão, dando a sua opinião, porque ele confia em você. Um outro ponto que eu trouxe aqui para você é: quanto mais VIP o seu cliente se sente, quanto mais perfeita e boa foi a sua entrega, a chance de você aumentar o LTV, ou seja, Lifetime Value do seu negócio é maior. Você vai conseguir fechar contratos a longo prazo, você vai ter mais recorrência. Um mesmo cliente pode te contratar várias vezes para fazer os eventos dele. E isso é maravilhoso, é o sonho de consumo. Porque imagina você não ter que sempre estar partindo do zero com a captação de clientes. Você ter 10 clientes maravilhosos, 5 clientes incríveis dentro da sua operação. Márcia, e como é que eu faço com aquele cliente que quer me contratar, mas que já tem um departamento de eventos dentro da empresa dele, dentro da associação que ele é presidente, ou se ele já tem uma empresa de eventos em outro estado ou em outro país e quer contratar parte dos meus serviços aqui? Aí você não vai perder negócios. Vamos aqui comigo. Existem algumas estratégias para esse cliente que não precisa contratar o seu serviço high ticket por inteiro. E como é que é isso? Você pode ofertar o high ticket para ele, 360, ou você pode ofertar alguns serviços complementares, alguns serviços de entrada, como, por exemplo, recepcionistas, staff em geral, indicação de fornecedores, organização
das atividades sociais daquele evento, porque quando aquele cliente é de fora, ele não conhece as particularidades da sua cidade. Uma outra alternativa são serviços complementares de tradução simultânea, de outros fornecedores, de passeios que você vai indicar na sua cidade. Então, existe uma infinidade de oportunidades. O que é que eu costumo dizer para o meu time e para os meus sócios que tocam comigo esse comercial da empresa? A gente não perde negócios, nós não perdemos bons negócios. Uma vez a gente estando com o cliente, percebendo que o cliente tem interesse real pelos nossos serviços, por que não vender um serviço alternativo para ele, um serviço secundário? E lembra de uma coisa, daquela vez, aquele cliente ele não te contratou para fazer o evento como um todo. Mas dependendo de como as coisas caminhem e do nível da sua entrega, é um cliente que você pode fidelizar a partir dali. A gente se vê no próximo vídeo.